Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, nos diz o lema desta semana, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 8. Bom dia! Que bom que nós podemos estar aqui reunidos e reunidas na casa de Deus. Aqui você tem lugar, neste momento, nesta manhã, onde queremos refletir sobre o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento que Deus tem conosco. Então sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse momento de comunhão, de louvor, também de ouvir da palavra do nosso Deus. Podemos ficar à vontade, nos assentarmos. Que bom que podemos desfrutar e aprender e crescer neste momento. Estamos aqui numa família, é a grande família da fé. Somos irmãos e irmãs, portanto sinta-se muito bem acolhido, sinta-se muito bem acolhida aqui em nosso meio nesta manhã. Quero trazer alguns avisos que são importantes da nossa caminhada comunitária. Nosso próximo culto aqui no Vida Nova é na quarta-feira, dia 13 de março, às 19h30. É uma novidade que nós temos a partir deste ano. Culto expresso. O que é um culto expresso, pastor? É um culto que tem duração aproximada de 30 minutos. É o culto que se ajusta à nossa correria, ao momento que nós vivemos no século 21. Então, você também está convidado, convidada, se quiser vir. Quarta-feira, dia 13, 19h30, um culto expresso, um culto de 30 minutos, com um foco especial na palavra que é dada então para nós todos naquele momento de noite, sempre com a participação nesse culto também dos confirmandos. Eles têm o ensino confirmatório antes, depois do ensino confirmatório eles ajudam no culto. Nós teremos assembleia paroquial na terça-feira, dia 19 de março, e por isso também neste momento aqui para a comunidade Vida Nova, faço a leitura da convocação. Na qualidade de presidente da Paróquia Evangélica Ferrabras e em conformidade com o capítulo 2, artigo 8º do Estatuto da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Ferrabras, convoco para a reunião do Conselho Paroquial no dia 19 de março de 2024, às 19h30, no Centro Evangélico Vida Nova, situado na Avenida 20 de Setembro, 5478, bairro 7 de Setembro, Sapiranga, Rio Grande do Sul, os seguintes membros: o presidente, o secretário e o tesoureiro de cada uma das comunidades membro e os seus respectivos vices e os vogais e seus suplentes, representantes do Conselho Paroquial, representantes para cada 150 membros, representantes de cada departamento da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas Oase, do Coral, da Terceira Idade, da Dança Sênior, da Juventude Evangélica, do Culto Infantil, dos grupos Homens Luteranos e Casais e do Centro Sinodal de Ensino Médio de Sapiranga, Colégio Duque de Caxias, ministro, o representante da paróquia no Conselho Sinodal e o representante da paróquia na Assembleia Sinodal, com a seguinte ordem do dia: meditação, leitura e aprovação da ata anterior e diversos. Sapiranga, 18 de fevereiro de 2024, contando com a presença de todos, atenciosamente, Elton Otto Morbach, presidente da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Ferrabras. Está feita então a convocação. Momento de transparência. No culto anterior, que foi no dia 1º de março, sexta-feira, Dia Mundial de Oração, as ofertas somaram a importância de R$ 278 e foram destinadas então aos projetos apoiados pelo Dia Mundial de Oração. Agradecemos dádivas e doadores, e as ofertas de hoje são destinadas para o Fundo Nacional para o Trabalho com Música e Liturgia em todo o âmbito da ISLB. Inclusive, acessa lá o YouTube da ISLB, foi lançado semana passada um livro também envolvendo a música na igreja, 70 prelúdios para o livro de canto da ISLB, um investimento que a igreja fez para as comunidades. Sua oferta então ajuda muito esse trabalho, lembrando, Deus ama quem dá com alegria. Mais avisos, acesse nossoculto.com, se quiser levar essa folhinha que está ali nos bancos para lembrar o link. Esse link está lá nos grupos de WhatsApp também das duas comunidades, e mais avisos também, claro, na própria programação do nosso calendário. Crianças, venham à frente, juntamente com as orientadoras.
Nós vamos cantar uma música, nós cantamos na Bom Pastor domingo passado. A Isabelle ajudou, hoje mais crianças vão ajudar até, viu? Nós vamos cantar uma música dos peixinhos. Convido a comunidade a se colocar de pé. Nós vamos primeiro aprender a música. Eu até imagino que ela seja conhecida, tá? Então primeiro o pastor vai fazer os gestos, depois as crianças vão ajudar a fazer os gestos, tá? Eu só vou segurar aqui para passar o slide. A gente faz o gesto como oração, então faz uma oração. Só que agora a oração vira um peixinho. Isso, muito bem. Aí a música é assim, ó. Deus fez os peixinhos para rios e mar. Deus fez os peixinhos, pô-los a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Brincam sem cuidado, vejam só como eles são. Aí continua assim. Um é pequenino, o outro é grandalhão. Um é magricela, o outro é gorduchão. Quando brincam na água até o fundo vão. Brincam sem cuidado, vejam só como eles são. Tá, isso foi treino, tá? Agora a gente já aprendeu a música, a gente já sabe cantar, agora é para valer. Vamos lá, as crianças também, fazendo peixinho. O pastor vai vir de frente para vocês aqui, vamos lá. Assim, ó. Faz o peixinho lá na água, isso. Deus fez os peixinhos para rios e mar. Deus fez os peixinhos, pô-los a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Brincam sem cuidado, vejam só como eles são. Um é pequenino, o outro é grandalhão. Um é magricela, o outro é gorduchão. Quando brincam na água até o fundo vão. Brincam sem cuidado, vejam só como eles são. Palmas para as crianças! Estenda suas mãos aqui à frente, vamos orar pelo trabalho do culto infantil. Obrigado, Senhor Jesus, que Tu amas as crianças e que elas têm pleno acesso ao Teu reino também. Obrigado, ó Deus, pelo culto infantil, que possa ser um tempo bem legal e que ali, Deus amado e querido, Tu abençoes, plantes a sementinha da Tua palavra e que abençoes também as orientadoras. Assim enviamos as crianças, em nome de Jesus. Amém. Abençoado trabalho para vocês. Podemos ficar à vontade. E convido a nós ouvirmos o Salmo do dia, Salmo de capítulo 19, versículos 1 até 6. E depois nós vamos continuar ele em forma de música. Salmo 19, 1 a 6, e depois o restante do Salmo nós cantamos em forma de música. Salmo que nos diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a voz de Deus, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Nos diz o início desse salmo, e agora a sua continuação, cantamos a lei do Senhor é perfeita. Eu gosto dessa música. Hoje o salmo previsto para o domingo é o Salmo 19. O legal dessa música é que se você abrir na sua Bíblia, dá de cantar igual fosse no inário. É exatamente a letra que está na Bíblia. Cantemos e louvemos ao nosso Deus com o Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Nos colocamos de pé. Que a palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Neste momento queremos nos achegar com toda a humildade diante de Deus, confessando a Ele também nossas falhas, crendo que Ele é de antemão misericordioso para acolher nossa confissão. Oremos. Senhor, muitas vezes as tuas leis podem também parecer fáceis, como simples itens a serem seguidos ou cumpridos. Já o amor que manifestas por nós, muitas vezes é visto por nós, ó Deus, seres humanos, como confuso. Pois achamos mais fácil, ó Deus, cumprir uma lista de regras, mas nem sempre queremos ouvir, ver e considerar outras pessoas em amor. Vivemos, Senhor, tempos difíceis, onde a lei é uma espada que também justifica tirar vidas para que objetivos pessoais sejam atingidos. Onde a lei é uma espada que justifica o ganho sem pensar no impacto e no futuro. Onde, ó Deus, muitas vezes tua lei é usada como lei que mata. Senhor, é verdade também que a tua lei nos acusa diariamente. E a tua lei não é confusa, ela é clara. Por isso pedimos o teu perdão e que nos ensines a amar como tu nos amas, para que em nosso relacionamento contigo, amemos também ao próximo que está perto e longe de nós. Sabemos, Senhor, que essa é a verdadeira espiritualidade, amar a ti e amar ao próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. E sabemos, ó Deus, que muitas vezes é ali que nós falhamos. Senhor,
Tu não queres o nosso individualismo, mas a comunhão da partilha do Teu amor. Conceda-nos da Tua graça e da Tua compaixão. Doa-nos e concede-nos do Teu amor, para que assim possamos ter do Teu amor para compartilhar com outras pessoas. Isso, ó Pai, nós te pedimos em nome de Teu amado Filho, Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina hoje e para sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus Cristo, nosso Senhor, carregou na cruz os nossos pecados, para nos libertar do peso dos pecados. Através das feridas de Jesus, diz Isaías 53, através das feridas deste crucificado, nossas feridas são curadas, as feridas da alma. Olhando para Jesus, e nós temos aqui numa cruz, essa lembrança, olhando para Jesus, temos como um espelho, que mostra quem nós somos como seres humanos a partir da visão de Jesus. Por isso, neste momento, nós queremos lembrar da misericórdia de Deus, cantando uma música nova, que diz Espelho de Deus. Podemos ficar à vontade e sentarmos para cantar esta música. Quando olho para mim no espelho de Deus, fico sem saber o que dizer. Então olho para a cruz, lá está meu Jesus, que me amou apesar do que viu. Na palavra de Deus, no contemplar a cruz, posso ver o que de fato eu sou, sem tentar disfarçar, sem querer me enfeitar, quando me olho no espelho de Deus. Mas também vejo a cruz e no espelho Jesus, a perfeita imagem de Deus. Vejo então como sou aos olhos de Deus, simplesmente porque Ele me amou. Simplesmente porque Ele me amou. Assim como estamos, nos achegamos novamente à presença de Deus em oração. Senhor Deus, obrigado pela voz do Teu amor que continua a ecoar para dentro das nossas vidas. Obrigado também pela sinceridade da Tua palavra, que não enfeita nem adorna a condição humana, mas fala de nós como realmente somos, a partir de quem realmente Tu és. Por isso pedimos com toda a humildade que venhas falar conosco agora através da Tua palavra, para que a Tua palavra nos ensine o caminho em que devemos andar e como podemos nos relacionar com o Senhor, que está sempre perto de nós, como Emanuel, como Deus conosco. Assim oramos. Amém. Ouçamos da leitura de Êxodo, capítulo 20, versos 1 a 17, uma palavra que é bem conhecida e você já vai ver por quê. Ouçamos a leitura que diz assim: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo, nos diz a palavra do Senhor. Cantamos: como tu queres, Senhor, sou teu, tu és oleiro, barro sou eu. Cantemos a capela, porque cantar a capela sem instrumento musical também é uma beleza da igreja cristã. Como tu queres, Senhor, sou teu, tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Leitura bíblica de 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18 a 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, então aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os não-judeus. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Cantamos mais uma vez: como tu queres. Como tu queres, Senhor, sou teu, tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Leitura do Evangelho conforme João, capítulo 2, versos 13 a 22. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Jesus respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei.
Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, e luz para guiar os nossos caminhos. Amém. Irmãos e irmãs, espelho, espelho meu, Deus ama alguém mais do que eu? Vou repetir a pergunta. Espelho, espelho meu, Deus ama alguém mais do que eu? Você já deve ter associado que essa frase vem lá de uma história que a gente escutava muito quando era criança. Qual é a história? Quem sabe? Branca de Neve e os 7 anões. E essa frase, não essa que eu disse, mas a frase, que era dita: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Era dita pela bruxa malvada. Queridos irmãos, queridas irmãs, a gente conhece essa história desde a nossa infância, e essa história tem algo bem interessante. Ela conversa com um espelho, e sabe de uma coisa? O espelho não mente. O espelho não mente. Aquilo que está diante do espelho é aquilo que é mostrado no espelho. Exatamente, sem confusão, sem mentira, sem falsidade. O espelho só diz a verdade. O espelho só diz o que é correto, o que é mesmo. E quando o espelho disse para a bruxa malvada que tinha a Branca de Neve, que era mais bonita do que ela, ou seja, o espelho só falou uma verdade, aí a gente conhece a história, Começou toda aquela perseguição à Branca de Neve e os 7 anões. O espelho, nós inclusive cantamos antes uma música que falava do espelho. E isso tem tudo a ver com o nosso relacionamento com Deus. Isso tem tudo a ver com a maneira como nós nos apropriamos e vivemos a palavra de Deus, não só aqui dentro, porque é o lugar mais fácil de viver a palavra de Deus, mas lá fora, no culto do dia a dia, onde vem todos os desafios da nossa vida. Tudo aquilo que a gente enfrenta de problemas, dificuldades, talvez perseguições. Queridos irmãos, queridas irmãs, talvez você recebeu lá no WhatsApp que o tema de hoje é o relacionamento com Deus. Pastor, o que isso tem a ver com o espelho? O que isso tem a ver com a Branca de Neve e os 7 anões? Nós ouvimos 4 leituras bíblicas, o Salmo 19, Êxodo 20, 1 Coríntios 1 e João 2. Tem algo em comum nessas leituras bíblicas. As 4 leituras bíblicas falam da palavra de Deus. Êxodo 20, aquela lista que a gente aprende no ensino confirmatório dos 10 mandamentos, claro, um pouco mais simplificada, não tão detalhada como está ali na própria Bíblia descrita. Lá no Salmo 19, nós ouvimos da palavra quando o salmista testemunha que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Em 1 Coríntios 1, a palavra nos fala da própria palavra quando diz que a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, é loucura para o ser humano que não entende o que Deus quer dizer. E João 2, aquele momento de Jesus que ele entra no templo e expulsa todo mundo do templo porque estavam fazendo da casa de Deus um comércio. E ali Jesus é a própria palavra de Deus que fala àqueles que ali estão presentes. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus é como um espelho. E como espelho que é a palavra de Deus, também a palavra de Deus só diz verdades. Quando nós estamos diante do espelho da palavra de Deus, o que nós vemos? O que a palavra de Deus, como espelho, diz sobre nós mesmos? E o que isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus? O que isso tem a ver com nossa espiritualidade, o nosso dia a dia da fé cristã?
Queridos e queridas, quero fazer essa pergunta para você: como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu tempo para Deus? Esses dias até aqui, num dos cultos da Quaresma, eu falei de Lutero. Lutero dizia assim: quanto mais eu tenho a fazer, mais eu tenho que orar. Se eu tenho 2 horas a mais de coisas para fazer, então vou orar 4 horas. Se eu tenho 4 horas a mais de trabalho hoje, então vou orar 8. Porque quanto mais eu tenho a fazer, mais eu preciso de Deus para me ajudar a fazer. Interessante, Lutero que dizia assim, disse isso aqui também esses dias: a oração deve ser o primeiro pensamento ao acordar e o último antes de dormir. Isso é relacionamento com Deus. Ouvir da palavra e falar com Deus através da nossa oração. Irmãos e irmãs, e assim conforme nós vamos nos vendo a partir da imagem de Cristo, a partir do espelho de Deus, que é a palavra de Deus, isso vai mudando a nossa vida, isso vai nos transformando, isso vai nos dando direcionamento, vai nos dando que caminho precisamos seguir. E olha quantas vezes, às vezes no dia a dia, nós enfrentamos uma situação, um problema que a gente não sabe como resolver, e aí lembra lá de uma meditação do Castelo Forte. Lá tem uma indicação, tinha um versículo e uma mensagem que dizia: é por aqui, e você consegue passar pela situação. Ou você lembra um versículo bíblico mesmo e lembra: está difícil, mas olha o que Deus prometeu. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Assim nós vivemos com Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Hoje, gente querida, uma coisa bem interessante: espiritualidade está em alta. Há muita busca por espiritualidade, por conexões, por interações. E qual é a espiritualidade a partir da palavra de Deus? Que podemos aprender e crescer a partir da palavra de Deus. Queridos e queridas, vou deixar essa imagem ali. Das espiritualidades que nós encontramos hoje no mundo, tem uma que diz assim, ela é bem interessante: antes você vivia uma vida e de repente, num estalar de dedos, sua vida mudou. Você estava numa situação difícil e de repente estava em outra. É uma espiritualidade que está presente hoje no mundo. Eu li um artigo ainda esses dias sobre isso, bem interessante, sobre essa espiritualidade. Ou seja, que num estalar de dedos, sua vida mudou e você não é mais pecador, não enfrenta mais lutas, não enfrenta mais dificuldades, não sofre mais, não vai ter mais dificuldades. É uma espiritualidade presente no mundo. Mas será que é uma espiritualidade que condiz com a palavra de Deus? Qual que é o problema desse tipo de espiritualidade que diz: tem que ter um momento que tudo muda? É uma espiritualidade que precisa se olhar no espelho. Porque muitas vezes ela faz a pessoa ficar orgulhosa e não se vê mais como pecadora, como necessitada do amor de Deus. Outra espiritualidade presente no mundo é a espiritualidade da escadinha. Qual que é a espiritualidade da escadinha? Você sobe um degrau, vai subindo mais um, vai subindo mais um, e você está cada vez melhor, mais perto de Deus, está cada vez mais perto de conquistar grandes coisas, vai subindo, vai subindo. Qual que é o problema dessa espiritualidade? Todo o foco está no esforço humano, e a mensagem da graça é que o foco está no esforço e na ação de Deus. Uma espiritualidade diz: tem que ter uma virada de chave. E a pessoa esquece que ainda depende das coisas de Deus. Outra espiritualidade diz: sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando. E também não consegue se enxergar no espelho da palavra e buscar um relacionamento autêntico com Deus. As duas espiritualidades, tanto a primeira quanto a segunda, precisam se olhar no espelho. Queridos e queridas, o que é uma espiritualidade evangélica de confissão luterana? A partir da Bíblia. Espiritualidade evangélica de confissão luterana é não o degrau que vai subindo e sempre melhorando, não as duas condições em que antes uma era uma coisa e depois é outra, mas o constante e diário olhar no espelho da palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus. É todos os dias lembrar da cruz, da imagem da cruz de Jesus,
e procurar se identificar com esse Jesus da cruz, como um reflexo, como um espelho. Essa é a espiritualidade cristã. A ação não é do ser humano, não é eu que vou chegar mais perto de Deus. Aliás, isso é o que queriam fazer na Torre de Babel. Não foi essa a história que eles queriam fazer uma torre para chegar mais perto de Deus? Essa é a espiritualidade da escada. Queriam ser tão grandes quanto Deus, e bastou Deus confundir as línguas deles que ninguém se entendeu mais, acabou a Torre de Babel. Irmãos e irmãs, espiritualidade cristã é confiar no agir de Deus. Não é o ser humano depositar toda a sua confiança no seu potencial, no que ele pode fazer. O que diz a espiritualidade evangélica cristã luterana? Nós somos simultaneamente, do início ao fim da nossa vida, justos e pecadores. Nós vamos ter momentos que nós vamos acertar, mas mesmo que você não queira, vai ter momentos em que você vai errar. O apóstolo Paulo fala dessa luta de uma maneira muito forte quando ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. É a própria descrição do que é a realidade humana. O que a gente não quer fazer, quando viu, fez. E aquilo que a gente queria fazer, muitas vezes a gente não faz. Espiritualidade cristã, relacionamento com Deus, é olhar para a cruz. Por isso eu gostei muito dessa fotografia ali também. Olhar para a cruz. A cruz como um espelho que mostra quem é o ser humano, que nós precisamos de Deus, que a salvação não está na nossa força, no nosso potencial, no nosso esforço, mas que esse relacionamento com Deus depende não de nós em primeiro lugar, mas de Cristo, que já fez tudo por nós, que já deu a vida por nós. Ali na cruz de Jesus nós temos a perfeita imagem de Deus, o espelho a qual podemos nos olhar, conhecer a nós mesmos e a partir de Cristo procurar viver como o Cristo que nós vemos no espelho. Depositar a confiança na ação de Deus. Irmão, irmã, isso é espiritualidade cristã. E sabe qual que é a maravilha dessa espiritualidade, desse modelo de relacionamento com Deus? Que é todo mundo igual. Não tem melhor, não tem pior. Porque a ação não é própria, mas é de Deus. E se a ação vem de Deus, então você é igual ao outro, até é igual àquele que você não gosta. Esse é o relacionamento com Deus. Apóstolo Paulo em Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Presta atenção, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí Paulo arremata assim: para que ninguém se glorie. Ou seja, eu sou mais santo que o outro, eu sirvo mais a Deus que o outro, que a outra. Eu estou na escadinha, eu já estou lá no 10º degrau, o outro que eu não gosto está lá no 2º, coitadinho. Eu já virei a chave na minha vida, antes eu era assim, agora eu estou no outro estado, eu estou melhor, estou mais santo, tem uma auréola na minha cabeça. Uma vez eu li uma história assim, de alguém que foi no médico porque tinha muita dor de cabeça. E daí a pessoa foi lá no médico e começou a falar, mas não tinha problema nenhum na vida, sabe? Era tudo muito perfeito na vida. E o médico disse assim: sabe qual é o teu problema? A tua auréola está muito apertada, tem santidade demais aí, né? Gente, não é escadinha para um ser melhor que o outro, não é estado que era de um jeito e depois é de outro para ser melhor que o outro. Não é a sua ação, não é o que você faz. É o que Deus fez, é o que Deus já fez por você. Nós estamos na Quaresma, esse tempo tão importante de pensar também sobre isso, meditar sobre isso, sobre arrependimento, sobre conversão, buscar novos caminhos, não para ser melhor que o outro, mas porque eu entendi o que Jesus quer da minha vida, e vou buscar isso com meu irmão e com a minha irmã. Essa é a maravilha do Evangelho. Diante do Evangelho e pela graça de Deus, não tem melhor, não tem pior. Somos tornados iguais. Então, gente querida, vamos nos enxergar a partir do espelho de Deus. Como que acontece o relacionamento com Deus? É interessante, se você faz esse exercício uma vez, pelo menos uma vez na sua vida, de ler toda a Bíblia,
Começa amanhã ou hoje, uma vez na sua vida, lê toda a Bíblia. Você vai perceber uma característica muito interessante de Deus. O Deus cristão sempre é um Deus que se relaciona, não é um Deus que está longe no céu. É um Deus que sempre está conosco. Lá no Adão e Eva, todos os dias Deus caminhava com eles no jardim do Éden. E não foi Deus que se escondeu. Quem se escondeu? Adão e Eva. Né? E Deus foi lá tomar chimarrão com eles, como ele fazia todo dia. E cadê o Adão e a Eva? Sumiram, né? Adão, onde é que tu estás? Que não veio tomar chimarrão aqui comigo hoje, né? E estava lá o Adão e a Eva com medo de Deus, né? Deus que se relaciona, Deus que vem e chama Abraão, Deus que numa sarça ardente fala com Moisés, um assassino que matou um egípcio, Deus que tornou Davi o homem segundo o coração de Deus, por mais que ele também teve suas safadezas. O Davi, vai ler lá 1 Samuel 28, o que é que o Davi fez, né? Ficou lá com a vizinha e mandou o marido da vizinha ir para a guerra morrer para ficar com a esposa. Esse é Davi, e teve uma vida transformada, Davi, pelo seu relacionamento com Deus. Os profetas, o ponto alto disso, em toda a Bíblia você vê, é Deus que toma ação, é Deus que toma iniciativa, é Deus que vem primeiro. E de repente, no Natal, nós temos a notícia de que Deus agora se faz uma pessoa para se relacionar conosco. Deus não é uma palavra que é só uma ideia distante que eu penso sobre. Ele é alguém com quem eu posso conversar. Os discípulos conversavam com Deus, porque Jesus é a segunda pessoa da Trindade, Ele é Deus. Deus sempre quer se relacionar conosco e não nos deixou sozinhos. Ontem nós tínhamos o grupo de homens. Nós temos na ISLB nesse ano no lema, o versículo, o final de Mateus 28, que diz: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Deus quer se relacionar conosco. Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos e disse: vocês não vão estar sozinhos. E eu quero dizer isso para você hoje. Você não está sozinho, você não está sozinha. Essa é a promessa de Jesus: estou com você todos os dias até o fim dos tempos. Olha, de novo é a ação de Deus, né? Não é os discípulos que foram buscar Jesus. Eles até desconfiaram das mulheres, não acreditaram. Jesus foi até eles. De novo a ação de Deus. E depois Deus envia o Espírito Santo, que é a presença de Deus entre nós, o Pentecostes. Então, irmãs e irmãs, saiba disso. Deus quer se relacionar com você. Quer falar com você através da palavra, quer ouvir sua voz através da oração, quer conhecer, ele já conhece, claro, já conhece a palavra antes de sair, mas quer ouvir de você, que você fale das suas angústias, dos seus medos, daquilo que você está passando. Deus quer também que você fale a Ele das suas vitórias, daquilo que você tem conquistado, que você tem se alegrado por poder fazer, gratidão. Isso é relacionamento com Deus, mas sempre a ação primeira de Deus. E para eu terminar, onde mais Deus se relaciona conosco? Também falamos ontem disso lá no grupo de homens. Eu nunca esqueço, uma vez um colega da faculdade de teologia perguntou para um professor, ele estava em crise, às vezes na faculdade de teologia dá umas crises, e ele disse assim: onde é que eu vejo Deus? Eu quero ver Deus. E o professor olhou para ele e disse assim, já foi no culto, né? Obviamente, pergunta retórica, sabia que a resposta ia ser sim, o professor bem preparado para responder as perguntas, disse sim, já foi no culto. Você já tomou a Santa Ceia, né? Sim. Pois é, aquela hóstia ali não é só uma hóstia, não é só um pão, é o corpo de Cristo, ali você vê Deus. Aquele suco não é só um suquinho, na hora da ceia é o sangue de Jesus, ali você vê Deus. O Deus que se relaciona conosco numa mesa. Quando é que a gente tem os melhores momentos familiares? Onde é que a gente tem os melhores momentos de conversa? De repente uma animação, uma piada. Quando você faz aquele churrasco, quando você faz aquela maionese, como talvez vai ter muito hoje, né? Reúne a família ao redor de uma mesa e ali você tem intimidade. Olha como Deus decidiu se relacionar conosco. Numa mesa. Momento de intimidade, relacionamento com Deus. Queridos irmãos, que Deus abençoe você. Saiba disso. Primeiro a ação é de Deus. E a partir da ação que nós recebemos de Deus, podemos viver aquilo que nos foi prometido pela palavra do nosso Senhor. Amém?
Amém. Convido nós, quem pode, a se colocar de pé. E a nós confessarmos o Deus que nós cremos com as palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos ficar à vontade, podemos assentar e nós vamos cantar o próximo hino, um hino que fala de Jesus, nome sobre todo nome. Enquanto nós cantamos este hino, podemos então também realizar as nossas ofertas. Temos tempo, venha. Nós vamos botar aqui embaixo, que fica mais acessível para todas as pessoas, inclusive as pessoas idosas. Tire um tempo, venha, faça também sua oração. Tem algum pedido para fazer a Deus? Neste momento, venha, faça esse pedido. Tem uma vitória, uma coisa que quer agradecer? Temos tempo, venha aqui também agradecer por as bênçãos, aquilo que Deus também tem concedido a você. Enquanto nós ofertamos, cantamos nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, é o nome do meu Cristo. Diante de tão grande nome, todos se prostrarão. Todas as forças da escuridão, todas as forças do mundo viu. Todos os céus e as hostes de Deus, todos se prostrarão. Nossos olhos te contemplam, nosso coração te adora, nossa língua já proclama: Jesus Cristo é o Senhor. Nome sobre todo nome, é o nome do meu Cristo. Diante de tão grande nome, todos se prostrarão. Todas as forças da escuridão, todas as forças do mundo viu. Todos os céus e as hostes de Deus, todos se prostrarão. Nossos olhos te contemplam, nosso coração te adora, nossa língua já proclama: Jesus Cristo é o Senhor.
Convido aquelas que podem a se colocarem de pé. Oremos ao nosso Deus. Senhor, este gesto de partilha não tem outro interesse. É singela a gratidão a Ti, ó Deus, que nos criou. Senhor, este gesto de ajuda não tem o nosso mérito. Ele é fruto da semente que Jesus já semeou. Que a fartura da Tua graça se multiplique pelo amor. Que Teu nome se conheça. Que Seu reino sempre cresça. E que Tu abençoes por Tua graça essas dádivas e também os Seus doadores. Amém. O Senhor seja convosco e contigo também. Elevai os corações. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a Ti, Deus eterno e todo-poderoso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que enviaste ao mundo para libertá-lo da opressão do pecado, através de sua morte e ressurreição. Por isso, com toda a Tua santa Igreja cristã e com os coros celestiais, louvamos e adoramos Teu glorioso nome, cantando o sempiterno hino. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver Tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só Tu és perfeito, Deus soberano e imenso em Teu amor. Celebramos a memória da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo por todos nós. E rendemos graças a Ti, ó Deus, porque nos consagraste no batismo, tornando-nos um só corpo, filhos e filhas, para servir-Te no sacerdócio da nova aliança. Derrama o Teu Espírito Santo, para que, recebendo o corpo de Cristo e bebendo do cálice da comunhão, nos transformemos em ofertas vivas que proclamam e praticam do Teu reino. Vem, Espírito Santo. Lembra-te, Senhor, das pessoas que testemunharam do Teu Evangelho, da boa notícia que inclui e acolhe, e dessa forma perseveraram na fé. Guia-nos com elas à festa da alegria plena para a qual em Cristo nos convidaste. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ó Deus, obrigado que escutas a nossa oração e que falas conosco através da Tua santa palavra, e que o Senhor busca o relacionamento conosco. A iniciativa é do Senhor, e a nós resta apenas ouvir Tua iniciativa, viver essa iniciativa, e assim, ó Deus, agradecermos por tudo que o Senhor faz por nós. Queremos trazer, ó Deus, em Tua presença, em oração nesta manhã, o Romaldo Geiger, que passa por também situação de saúde, que Teu amor esteja com ele. O Leandro Halbert, que Teu abraço fraterno esteja com ele, com a Noeli, sua mãe. Nosso irmão Eliseu Volts, que também com ele continue Tua mão cuidadora. A pequena Luiz, ó Deus, que novamente viemos em Tua presença, pedindo que Tu ajudes a ela,
o William, a Tatiane, e que teu abraço envolva essa família, e que ali o Senhor possa também fazer, ó Deus, a restauração da pequena Luísa. Deus amado e querido, agradecemos pela recuperação do nosso irmão Hernani Haag. Obrigado que tens cuidado dele. Oramos pela nossa irmã Nelka Machado, que também com ela esteja da tua graça. Lembramos, Deus amado, em nossa oração do pastor Robson, que com ele continue tua mão e que o Senhor continue fazendo tua obra na vida dele como já tens feito. Lembramos, ó Deus, da Franciele Panzenhagen, também do Jair e da Teresa, que também com eles e na situação de enfermidade teu amor os abraça e envolva. Oramos, ó Deus, pelo nosso irmão Harry Roth, agradecendo, ó Deus, pela cirurgia de catarata que ele fez, que tu possas abençoar, ó Deus, com restauração. Oramos também pelo seu irmão, o Dércio Roth, que também na sua situação de saúde tu estejas presente. E também, ó Deus, trazemos em agradecimento, em oração, a minha mãe, a dona Nena, que também fez cirurgia de catarata e também está se recuperando. Queremos agradecer a Ti, Deus amado, pelos aniversariantes da última semana. Lembramos, ó Deus, com carinho, do Benjamin da Rosa Nadali, do Gabriel Giordani Kopczynski, do Guilherme Augusto Faut, da Maria Líria Flasch, do Valério Roberto Gerhard, da Leonie Naya Dapper, do Rodrigo de Oliveira, do Rogério Roberto Molter, da Sueli Wolf, da Carmen Berg, da Carolina Alves Rechmatiasi, da Cristina Schmedke, da Giovana Alves Rechmatiasi, da Silvana Haag, do Alceu Alcides Flash e da Cíntia de Noísa Baques. Que tua graça e teu amor esteja com cada uma dos aniversariantes. E tudo mais que está em nossas mentes e corações, agora deixamos em tua presença na oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O cálice que abençoamos é a comunhão do sangue do Senhor Jesus Cristo. E o pão que repartimos é a comunhão do corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós, embora muitos e muitas, somos um só corpo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tira o pecado e o mal, tua paz concede. Amém. Jesus Cristo diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O convite é feito pelo próprio Senhor Jesus. É um convite aberto a todos. Esta mesa não é do pastor William, esta mesa não é da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, esta mesa é do Senhor. Por isso, todos e todas que querem receber da ceia, estão convidados, estão convidadas. Também respeitamos, caso haja alguma religião que não permita, temos pleno respeito, e se você quiser, então venha na fila e no momento de receber, peça: eu quero uma bênção, e nós daremos então uma bênção a você. Vamos cear, vamos celebrar o amor de Deus nesta refeição, que assim como é na nossa família, essa mesa agora é a nossa refeição, nosso relacionamento também com Deus. Convido a Glair, que vai me ajudar na distribuição. E nós procederemos da seguinte maneira: fazemos uma fila única no corredor, com a saída pelas laterais. Começamos aqui pela minha direita e depois então a minha esquerda, e assim recebamos este maravilhoso presente de Deus.
Vinde à mesa do Senhor. Isso é o corpo e o sangue de Cristo que foi dado por ti. Isso é o corpo e o sangue de Cristo que foi dado por ti. Isso é o corpo e o sangue de Cristo que foi dado por ti. Isso é o corpo e o sangue de Cristo que foi dado por ti. Isto é o corpo e o sangue de Cristo que foi dado por ti. Isto é o corpo e o sangue de Cristo que foi dado por ti. Isto é o corpo e o sangue de Cristo que foi dado por ti. Isto é o corpo e o sangue de Cristo que foi dado por ti. Isto é o corpo e o sangue de Cristo que foi dado por ti. Isto é o corpo e o sangue de Cristo que foi dado por ti. Isto é o corpo e o sangue de Cristo que foi dado por ti.
Tem algum irmão, alguma irmã que não pôde vir à frente e gostaria que fôssemos até o lugar, no banco? Não? Então tá bom. Vamos lá. Esse é o corpo e sangue de Cristo que foi dado por ti. Amém. Minha mãe ali. Esse é o corpo e sangue de Cristo que foi dado por ti. Esse é o corpo e sangue de Cristo derramado por ti. Amém. Obrigado, Glair. Assim como estamos, oremos ao nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, o teu Filho estava preso nas amarras da morte, entregue por nosso pecado. Agradecemos que ele ressurgiu da morte e nos trouxe vida através desta santa ceia, onde sabemos da tua presença real entre nós seres humanos, onde o céu desce à terra e onde o pão é ao mesmo tempo o teu corpo e o suco é ao mesmo tempo o teu sangue. Renova nossa fé para vivermos com fidelidade o nosso relacionamento contigo. E que assim como tiveste solidariedade conosco, ao nos doar desta ceia, dá que nosso relacionamento contigo seja um relacionamento em solidariedade com irmãos e irmãs, especialmente com aqueles que sofrem. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, quero convidar os familiares de Urbano Hugo Hag a se colocarem de pé. Nós queremos lembrar então hoje também do falecimento desse nosso irmão querido que nos deixou. Quero ler os dados do Hugo para que assim possamos também lembrar e rememorar um pouco da sua história de vida. Urbano Hugo Hag, nascido em 18 de fevereiro de 1936, em Sapiranga, filho de Arthur Hag e de Olga Hag. Casou-se no dia 7 de novembro de 1959, em Nova Hartz, com Celuta Norma Hag. O casal teve um filho e 3 filhas, profissão autônomo, membro da comunidade evangélica de confissão luterana Vida Nova. Veio a falecer no dia 8 de fevereiro de 2023, em Sapiranga, às 20h40, vítima de um câncer. Alcançou a idade de 86 anos, 11 meses e 9 dias. E deixou enlutados a esposa, um filho, 3 filhas, um genro, uma nora, uma cunhada, 6 netos e 5 bisnetos. A cerimônia de despedida foi no dia 9 de fevereiro de 2023, às 17 horas, seguindo após para a cremação. A família enlutada e a todos nós, quero trazer da palavra do apóstolo Paulo, conforme 1 Coríntios 15, capítulo 14, onde está escrito:
Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Existe fé cristã, estamos aqui hoje porque temos essa promessa. Jesus ressuscitou, estamos já chegando na Páscoa. 31 de março já é a Páscoa esse ano. E é o lembrete disso, de que Ele venceu a morte, de que nós somos pessoas com esperança, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Por isso, mais uma vez, que o abraço fraterno e amoroso de Deus envolva toda a família de vocês, com consolo, com carinho, com amor, com empatia, mas acima de tudo, com esperança, porque é a esperança que nos move a seguir adiante, olhando para frente, olhando para o futuro, lembrando com carinho das melhores coisas do passado. Nos colocamos de pé, vamos orar por esta família enlutada. Deus amado, hoje nós temos a memória do nosso irmão Urbano Hugo Hag, ele que já foi chamado por Ti, a família também sente sua falta, esteve bastante presente com ele em seus últimos momentos, Pai amado, e sabemos que em seus sofrimentos Tu estavas também sofrendo com ele. Deus amado, a saudade está presente por causa da ausência de alguém que é querido. E assim que em meio a essa saudade, o Teu amor fraterno e Teu abraço acompanhe essa família na esperança da ressurreição, da vida que dura para sempre. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a família enlutada e agora todos nós queremos então também receber da bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos acompanha, nisso nós podemos confiar. Relacionamento com Deus. Vamos agora para o culto do dia a dia e que lá Deus nos encontre também através da sua palavra e da oração. Ide na paz do Senhor. Amém.